Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Opinião desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, direto aqui da TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, no centro geodésico da América do Sul e no ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o cineasta, teatrólogo, humorista, cantor, compositor, reticências, Tiago Mourão, para falar de um showzaço, de uma turnê que ele está levando para o interior de Mato Grosso, levando a cultura cuiabana. Tiago, seja muito bem-vindo, grato a você pela presença aqui no Opinião. Ô, gente, obrigado. A honra é minha estar no meio dessas duas figuras incríveis aqui, você e o professor Lorenberg também, que traz aí, né, esse universo da entrevista, como ela deve ser feita, né? Aquela coisa da profundidade, né? E da liberdade que a gente tem de falar aqui sobre qualquer assunto. Enfim, é isso aí, Tudo bem, sou Thiago. De vocês. Seja bem-vindo. E ao meu lado, o decano, o cadeira 001 aqui da bancada do Opinião, há 6 anos ininterruptos no ar, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, Tiago. E um grande abraço. Mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Lembrando a você que o Opinião é transmitido simultaneamente pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, TV Pantanal-Rede TV. Você pode acompanhar, mandar para os amigos que não estiverem próximos a uma televisão, para eles acompanharem também essa entrevista show. Hoje é uma entrevista show, ainda lembrando, né, essa entrevista ela vem sendo planejada desde abril, em homenagem ao aniversário de Cuiabá. Excepcionalmente hoje, a entrevista não está sendo ao vivo, ela foi gravada durante a semana. Então, se houver alguma coisa de ontem, amanhã, aí você releve, porque quando é gravada é assim mesmo. Tiago, você está chegando agora de Rondonópolis, levando uma turnê chamada História de Pescador, que você lançou em Cuiabá e já levou também a Tangará da Serra. Como é que está sendo Eu fico curioso assim, de saber qual que é a receptividade das pessoas do interior do estado ao seu show, porque ele é um show tipicamente cuiabano, que explora a cultura, a linguagem, o dialeto cuiabano. Como é que está sendo isso? Eu tenho vontade de ir uma hora para assistir isso de camarote. Cara, está sendo muito interessante, muito gostoso, porque já existe um público, assim, do Xodito por Mato Grosso, né? No decorrer desses anos, já tem um tempo que eu estou afastado dos palcos, desse show especificamente. Então, o meu foco ali estava na rede social, e a rede social você consegue chegar também em diversos lugares. Então, eu consegui ali construir um público em todas as cidades de Mato Grosso. E aí, tá rolando isso agora, esse primeiro encontro, assim, sabe? Para mim foi uma surpresa muito grata, assim, Tangará da Serra, Rondonópolis também, porque é um público que tem também um pouco mais de contato com a nossa linguagem, com a nossa cultura, né? E que me acompanha. E embora ainda não seja uma demanda tão grande assim, aquele público avassalador, aquela coisa toda, né? Conforme a gente vê em muitos outros projetos acontecendo, é um público muito gostoso de estar presente ali, sabe? Então, está sendo muito legal. E assim, o linguajar, eu explico ele durante o show também, né? Então, a gente tem um pouco... Quem tem um pouco de dificuldade vai entendendo. Mas as pessoas, assim, ficam, assim, fazendo cara de paisagem, perguntam para você... Algumas sim. O que é isso? O que significa? Ou vão rindo assim mesmo, porque não é só a linguagem, tem toda uma encenação, eu tento contexto, trazer né? isso, eu tento dar uma atmosfera universal para o personagem, né? Sempre tentei fazer isso, assim, não tento me ancorar tanto a linguagem, a forma de falar, que é engraçado, né? Acho que a gente tem todo esse brilho, assim, como pantaneiro, mas quando a gente quer ser compreendido fora dessa zona geográfica, a gente precisa falar uma linguagem universal, que é a linguagem humana, que é trazer, assim, sabe, esses conceitos, esses conteúdos que é inerente de todo mundo. Então o personagem, ele com o olhar pantaneiro, tenta apresentar situações assim. E é óbvio que existe também o imaginário, né? O Xodito, ele é um caipira, né? O pantaneiro. Existe já esse arquétipo do caipira em diversos lugares, né? O caipira mineiro, o caipira goiano,
o personagem típico do Nordeste. O paulista, né? O Jeca Tatu imortalizado, né? E essa simplicidade, né? Que é o que faz a alma do homem do campo, do homem ribeirinho aparecer, ela também é inerente, só que aí com o nosso olhar, o nosso jeito. Então, de alguma maneira, as pessoas se identificam também. E o Pantanal é um assunto universal, né? Então, icônico, né? E você encontra cuiabanos nesses lugares? Em Tangará da Serra, você encontrou cuiabanos? Eu encontrei uma poconeana, inclusive. Olha. Foi, por acaso, eu chamei ela no palco e aí ela falou, eu sou de Poconé. Acompanhe você, eu sou de Poconé. Falei, ô, cretina, então beleza, é isso aí. Professor Larenberg. Mas, Tiago, que bom tê-lo aqui, viu? Muito bom para todos nós. Tiago, o Kleber estava fazendo pergunta e a sua resposta me chamou a atenção um detalhe, e aí eu gostaria muito que você me corrigisse se eu estivesse errado. Qual a influência de artistas passados que chegaram a influenciá-lo? Por exemplo, o Lio Arruda tem alguma influência no seu trabalho hoje ou ainda não? Muito. Não, o Lio sempre vai ter. O Lio, ele tá ali no nosso pedestal de honra e de reverência máxima, assim, sabe? Dentro da cultura cuiabana, nesse cenário do humor, principalmente. Mas, assim, quando o personagem do Xodito surgiu, eu não tinha essa pretensão de ser uma figura regional ali, sabe? O Lio tinha um matuto também, né? Vamos dizer assim. Era o Juca. O Juca. Que é muito parecido com o Nenê que eu faço. Só que tem eu busco, assim, e construindo essas camadas de diferença justamente pelo respeito do trabalho, né, dos outros artistas ali, de não ser cópia e tal. E você também tem um jovem que se parece muito com um jovem do Lio, que é... Gladstone? Gladstone, né? O Gladstone é meio roqueiro, nuca de cobra, né? Que era um carioca, assim, caipira, né? Isso, o Gladstone, o seu não, o seu já é mais malandro mesmo, né? Mulherengo. O Ailon, que é mais do pagode, aí não tem a ver, e tem o Nuca de Cobra, que é um amigo do Ailon, só que ele é roqueirão, mas ele é reservado. Roqueiro e assim, tímido. é um milhão de universo, né? Mas, bom, abrimos um parênteses aqui, né? Voltando à sua pergunta ali. Quando o personagem surgiu, eu não tinha essa pretensão de ser essa figura, porque surgiu num trabalho de faculdade. Eu queria construir isso puramente ali pelo prazer de fazer, de encenar e tal. Não tinha nem grupo de teatro profissional naquela época. Eu não tinha, né? E aí eu tinha essas referências do Nico Ilau, do Lio Arruda, do próprio Totó ali, que estava despontando naquela época. E aí eu fiquei pensando, cara, como que eu vou criar esse personagem e tal? E aí eu fui, escrevi, e aí a gente, quando está construindo o personagem, vai buscando essas referências internas, né? E eu lembrei de um amigo do meu avô, a gente estava até falando ali no bastidor ali, estava explicando, eu lembrei de um amigo do meu avô, que falava meio rindo, assim, ele começava a conversar, ele começava a rir, não entendia nada. Falei, cara, essa embocadura, porque quando a gente vai construir um personagem, a gente pensa isso, na máscara, na embocadura, né, o que vai ressoar a voz de uma forma diferente. Então eu falei, eu não vi isso ainda, então que tal esse personagem trazer essa estética, assim, né, do ribeirinho, e aí foi quando o Xodito foi nascendo. E aí a gente vai sentindo, sabe, encaixar. É um negócio meio louco, assim. Parece que quando o personagem nasce, você sente ele baixando, sabe? E aí o Xodito nasceu nesse contexto. E foi muito legal desde o início, assim. E aí a gente estava falando sobre o Nenê, né, que tem a outra referência do Lio. O Nenê é um amigo do Xodito que nasceu mais tarde depois, como comentarista esportivo, né? Num período da minha vida que eu fiz uma brincadeira com as narrações esportivas. O Xodito de narrador, né? Xodito de narrador, e aí eu queria alguém para contrapor ali, para ser o comentarista. Aí eu criei o Nenê. E aí o Nenê, ele tem essa voz mais grave que o Lio fazia. Só que o Juca, do Lio, tem um deboche na voz, que no jeito de falar, que ele fala mais assim, eu tava lá no carro e o cara soltou aquele rojão, né, e aí eu não sei o que, ele tem um riso segurado ali, sabe, que vai te cativando. O Nenê não, ele é puramente sério, e aí a minha inspiração é no jornalismo tradicional, Roberto França, Antero Paz de Barros, Macedo Filho, sabe, então o Nenê,
ele tem essa coisa, ele é um pouco prolixo, ele fala bem porque ele é rebuscado, ele é estudado e ele escorrega em algumas palavras. Então ele está falando assim, eu gostaria de ressaltar aqui a valorização do nosso esporte porque é uma coisa que reflete, né? Então ele sempre dá uma escorregada. O que é comum também cara, é uma característica linguística do cuiabano, essa troca do L pelo R, né? Sim. Não é um erro, né? Eu já vi algumas teses. É ancestral, né? É ancestral isso aí, é isso. Dentro daquela miscigenação. Acho que eu vi um estudo uma vez que falava que a língua dos povos africanos não tinha o L. Então, quando teve toda essa troca e essa fusão ali, as palavras eram substituídas, assim. Você ainda tem, assim, é uma discussão, foge até um pouco ao propósito da entrevista, que é falar do seu show, da sua turnê, né? Mas, assim, eu vejo, professor, e está o professor Lorenberg aqui também, que tem 22 livros já publicados, né? Os 2 derradeiros estão aí a qualquer momento. Eu estou aguardando ansioso porque eu vou ganhar 2. Eu quero também. Estou contando os dias aqui. Mas, assim, existe todo um trabalho de resgate desse linguajar cuiabano que é tentado de maneira, assim, formal, né, nas escolas e tal. Eu acredito que num show de humor você consegue muito mais resultado para essa valorização do linguajar, que é um traço importante de qualquer cultura, do que às vezes uma coisa meio desatrativa da escola, né? Meio como é que formal, você vê né? isso? Eu percebi uma coisa muito interessante quando eu fui fazer a narração esportiva, porque até então a gente tinha o hábito ali eu acho que naturalmente isso, né, de tentar emplacar a nossa cultura pelo teatro, pela música. Então você tem ali todo esse contexto e né, a música ela dialoga, né, é cultura, teatro também. E muito raramente por algum outro viés, assim, sabe, como o esporte. Então, quando eu misturei o esporte com a cultura, parece que deu uma chipada assim impressionante. E aí o linguajar, ele rompeu uma fronteira. Eu falei, olha que interessante, quando você faz um exercício de misturar, de se incorporar em outras estéticas ali, que sejam fora daquela coisa mais óbvia, né? E não menos importante, mas enfim. E aí foi o que aconteceu. Então, quando eu comecei a narrar, rapidamente explodiu. Foi aí que você estourou, o que e... aconteceu na internet foi com a narração, né? Não, ele teve um boom, assim, eu já vinha fazendo algumas coisas que, né, tava conquistando o público ali aos poucos. Eu sempre tive um pouco de receio, assim, com essa forma de exposição tão repentina, porque ela cria um recorte da sua carreira. E quase aconteceu isso com o futebol. Uhum. Porque, por exemplo, eu tinha uma história ali com o personagem do teatro, da música, de toda uma caminhada, e aí eu fiz uma brincadeira com o futebol que, de repente, Milton Neves compartilhou, a SPN queria me entrevistar e tal, e rolou aquela coisa, o Brasil inteiro viralizou. E aí eu passei a ser um narrador, falei, não, mas eu não sou um narrador, como que eu vou fazer agora? Sabe? Então eu fiquei tentando lidar com esse... E é muito louco, porque aí as pessoas começam a te procurar para isso. Tem até um negócio muito interessante, que é uma história de um show que eu fui fazer numa cidade bem longe, e eu não sabia assim, falei, cara, como que esse pessoal me contratou? Onde que eles me encontraram, né? E fui lá fazer o show, e aí, por um acaso, eu tinha tirado a barba, que o personagem já estava com a barba, assim, né? O visual. E as pessoas ficam presas ao visual. Eu tirei a barba porque eu tinha um outro show em Cuiabá no dia seguinte e era sem barba que eu fazia. Então, o personagem, ele tinha bigode e tal, fiz o bigode. Quando eu cheguei lá, o prefeito da cidade falou assim, cadê a barba? Aí eu contratei pela barba. Eu falei assim, não, mas você vai botar a barba. Eu falei, não, eu faço ele sem barba também. Ah, não, pô, mas o pessoal tá esperando com barba. E fica meio chateado, assim. Aí depois começou a chegar os secretários e falar assim, hora que você for falar sobre o Flamengo, você fala não sei o quê. A hora que você for falar sobre o Santos, você fala com fulano.
E aí eu fiquei assim, cara, é pelo futebol que eles me contrataram, eles estão esperando um show de futebol e não tinha nada a ver com futebol. Você não tinha preparado nada para aquilo? Nada. Mas foi no improviso? Como é que você resolveu? Não, aí era um galpão, assim, numa paróquia, a cidade inteira estava lá, uma cidade bem pequena, o povo tudo sentado, ninguém conectado com a cultura pantaneira, não tinha nada, assim, sabe? Era só futebol. E aí tinha um locutor que ficava gerando uma expectativa muito maior na plateia, porque estava tendo um show de calouros antes da minha apresentação, e a cada final de show, ele entrava e falava assim, daqui a pouco, ele, o mestre da narração esportiva, vai entrar aqui para dar o show para vocês, Xodito, isso aqui. E começava a gerar, e o meu show, eu entrava assim, quieto, porque é o Ribeirinho, não tinha música, não tinha nada. E aí, na hora de eu entrar, o cara botou uma contagem regressiva para mim. Meu Deus. Vamos lá, todo mundo! 10, 3, 2, 1, Xodito! Eu entrei gritando, aê! Fazer o quê? Não pude. Cara, aí entrei e, mano, foi assim, tomar um caldo, assim, sabe quando você entra no mar agitado e toma... Não conseguia puxar, as pessoas não conseguiam me entender. Aí eu peguei o violão, tinha levado o violão, aí eu comecei a tocar algumas músicas mais conhecidas, de rasqueada e tal. Mudei completamente o show. Aí eu criei um programa de auditório ali, aí comecei a chamar as pessoas para subir no palco e bater pênalti, que eu ia narrar ao vivo ali o pênalti. Aí o pessoal começou a entrar, e eu pensei, preciso de um prêmio, não pensei em nada, como que a pessoa vai bater um pênalti, vai fazer um negócio, precisa de um prêmio. Eu lembrei de uma pizza que tinha no camarim, aí fui lá, peguei a pizza, o que é o seu prêmio? Mano, virou assim, mas saiu, mas foi. A versatilidade do multiartista nessa hora, né? Foi, prevaleceu. Cara, professor Landim. Olha, eu estava pensando exatamente quais são os principais desafios até agora que você enfrentou e quais seriam os desafios para outros artistas que virão. Lembrando, só para um recorte aqui, para enriquecer a pergunta dele, não que seja pobre, né, para dar um contexto, que são 20 anos já de história, e nós estamos vivendo, professor, hoje uma explosão do stand-up. Aqui em Cuiabá mesmo tem umas galera aí se aventurando, né, talvez até alguns inspirados em você. Ah, sim, às vezes a gente nem percebe o quanto a gente inspira mesmo pessoas, né? E acho que isso que é o maior combustível para a gente continuar, sabe? Fazer um trabalho. Porque não é fácil, ser artista não é fácil. Nem aqui, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum do Brasil, assim. A gente tem essa consciência e essa vivência da dificuldade. As dificuldades, elas estão atreladas, assim. Principalmente nos últimos anos, a essa desmoralização da classe artística, né, que vem ali trazendo brigas e mais brigas. Pela política, né? Pela política, acredito. Isso. Então, é difícil, assim, né? E aí, dentro desse aspecto, você tem o oportunismo de algumas figuras políticas que têm o poder de fazer alguma coisa, de não fazerem para agradar um tipo de eleitor e também não tentarem dialogar. A própria falta de valorização mesmo, que já é natural, das verbas culturais ali, quer dizer, das verbas de uma gestão, a cultura é a que sempre fica por último, sabe? É a que sempre tem menos investimento. E aí você tem o próprio hábito, né, das pessoas de deixarem de consumir, de irem ao teatro com essa popularização da internet, com essa popularização dos streamings também, e de você adotar esse hábito de ficar em casa. Então, você tem várias dificuldades que vão acontecendo ali. Eu não sei enumerar qual é, assim, sabe? Não sei colocar uma ordem, porque tudo vai acontecendo. Falta de investimento, formação de público, a própria forma de você lidar psicologicamente com isso, porque o artista ele precisa também produzir conteúdo, ele precisa também estar na rede, mas e aí como que é? Se ele não é visto, ele não é lembrado, e a rede social privilegia mais uma outra estética do que a arte em si, e aí o cara que estudou teatro perde uma oportunidade, mesmo sendo muito experiente, para alguém que só tem seguidores e views num filme, numa oportunidade. A gente vê isso acontecendo também, né, frequentemente. E assim, aí você vai tentando lidar com tudo isso. E aí, uma das coisas também, exige-se do artista que ele tenha um conhecimento burocrático. Quando a gente está falando de emplacar projetos, de fazer as coisas acontecerem, né, dentro dessa esfera pública. Então
Então exige isso do artista, ele tem que ter um conhecimento burocrático, ele tem que ter conhecimento em administração, em contabilidade para poder viabilizar o projeto. Mas espera aí, o contador, o administrador não tem conhecimento artístico. Então por que exigir que o artista seja tão, criar, fazer a arte exige também um nível de dedicação, de profundidade que não necessariamente ele vai ter como desenvolver essas outras áreas. Então é preciso pensar nisso, sabe, que muitos artistas precisam ter esse amparo burocrático para executar os projetos, porque é uma coisa natural, a cabeça funciona de outra forma. Por isso que existem os produtores culturais aí Sim. também, né? Para poder auxiliar, né? Nós precisamos fazer o primeiro intervalo do programa. Nos próximos blocos, o Thiago vai se incorporar ao personagem aqui, pelo menos do Xodito, para fazer umas palhinhas para nós. E eu tenho, inclusive, pedido aqui para fazer da Moreninha do Baguncinha, que eu acho uma genialidade essa música. Então, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião desta sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Tem gente que fala Dia do Trabalho. Eu prefiro me referir a esse dia como Dia do Trabalhador, porque foi pelos trabalhadores que o dia foi criado, né? É uma maneira de homenagear, né? Faz sentido. Chamar simplesmente o Dia do Trabalho está uma deshomenagem, para usar uma palavra nova aí, inventada pela política também. E hoje nós aqui entrevistando com honra e alegria o publicitário, teatrólogo, cineasta, humorista, ator, diretor, compositor, o que mais? Cuiabano, Thiago Mourão, que está falando conosco aqui, dá um pouco da sua história, são 20 anos de estrada já, de carreira artística, e de uma turnê que ele está levando ao interior de Mato Grosso, homenageando, levando a cultura cuiabana para os rincões aí do estado. Já teve em Tangará da Serra, em Rondonópolis, e ainda tem programação para Cáceres, Alta Floresta, Jaciara, e encerra a turnê na gloriosa Poconé. Eu quero ver se eu vou em Poconé para ver esse show. Quero ver lá como é que é o... eu imagino assim a cena que é o povo diante de um grande espelho, né? Ver esses personagens, porque a impressão que eu tenho, Thiago, já retomando aqui a nossa entrevista, é que assim, o linguajar cuiabano, ele está distrito hoje, ele está isolado, mais nessas pequenas cidades. Eu vejo mais essa cultura cuiabana fora de Cuiabá. Eu vejo ela em Poconé, eu vejo ela em Livramento, eu vejo ela em Santo Antônio, Cáceres, Corizal, em Barão, e em Cuiabá, em lugares muito específicos, ali no Porto, naquelas populações mais tradicionais mesmo, naquele cidadão do Porto que foi expulso ali para o CPA, para o Tijucal, né? Você não vê mais assim Cuiabá como um todo. Na Cuiabá de classe média e rica, de classe A, você já quase não vê. Só das famílias mais tradicionais mesmo, assim, que ainda tem mas das figuras antigas ali, que, né, moraram no centro também. Existe um pouco, né, mas poucos mesmo. Eu gosto de falar assim, e foi uma transição do personagem, de me posicionar mais como pantaneiro do que como cuiabano. Porque eu falo do Pantanal, eu acho que é um tema... Pensando assim, numa projeção nacional, sabe? Né? Em conseguir ser compreendido de uma forma mais rápida também. E porque é isso, o linguajar, ele não abrange só Cuiabá, ele tem, né, em Poconé, tem cada um do seu jeito. Quando eu fui a Poconé há um tempo, eu resolvi andar na feira com o personagem lá. E eu tinha recebido algumas mensagens assim, dizendo que a gente nem é assim, é um exagero e tal, sabe? Falando sobre a caricatura do linguajar. Não curtiram. Não de Poconé, da rede social normal. Aí eu falei assim, pro povo que tá falando aí que a gente não fala assim, que é exagero, que é não sei o quê. Para aí que eu vou conversar com o povo aqui. Cara do céu, é um negócio assim, é mais caricato que o Xodito. E é um negócio de... São várias coisas muito interessantes. Assim. Você tinha falado sobre essa trajetória, né? Eu comecei no Grupo Teatral Maresia, lá no Carmelita Couto, bem novinho ainda, e já tive esse contato com
com roteiro, com produção, a gente ia se desenrolando ali, o grupo participava de alguns festivais. Eu acabei virando muito amigo da diretora do grupo, que era um pouco mais velha que eu, e tinha eu e aí depois tinha uma criançada, assim, sabe? Eu tava, sei lá, na 7ª, 8ª série, a gurizada na 5ª série e ela já na faculdade. Então tinha essa escadinha de idade, assim. E aí eu meio que virei um gerente, assim, do grupo, né? Ajudava ela e organizava os shows, tinha um pouco mais de responsabilidade. E isso me deu muita bagagem já nesse período. Aí na faculdade conheci o Edu, que é meu grande parceiro de estrada, né? Eduardo Butaca. Eduardo Butaca. E a gente formou o grupo na faculdade. Vocês fizeram publicidade juntos? Isso, comunicação juntos lá no FMT. Eu fazia rádio e TV, ele fazia publicidade, mas tinha aquele tronco comum antes, que eram os 3 primeiros semestres. E aí era uma pessoa que eu precisava conhecer, porque é extremamente talentoso, criativo, engraçado, sabe? E é impressionante como... Eu acho que eu não conheci outra pessoa assim, que deu tanta liga artisticamente quanto ele até hoje, assim, na minha jornada. E foi massa, assim, porque a gente conseguiu se profissionalizar, desenvolver as coisas, né? E depois do Xodito também tem os personagens dele, a Penélope. E aí a gente tinha um espetáculo chamado Alienada Eu, que era um sucesso ali, que ele vinha do ensino médio fazendo ali, ele estudava no Cefet. E a gente fez uma temporada aí na faculdade e depois a gente tentou criar um outro projeto. E a gente não tinha muito recurso para fazer, né? Aquela coisa, tentando sobreviver, fazendo estágio e tal. Mas a gente tinha muitas ideias. E aí, Segredos de Liquidificador, que foi o nosso espetáculo carro-chefe, saiu disso. A gente tinha diversos personagens e histórias. Existiam outros atores ali junto com a gente naquele momento também, que também tinham essas coisas para trazer. E a gente decidiu colocar tudo no palco da forma mais simples possível. Uma arara, cheia de acessórios. A caracterização era só um acessório. Então eu fazia Chapeuzinho Vermelho, eu tinha o chapéu da Chapeuzinho Vermelho. Eu botava o chapéu da Chapeuzinho Vermelho e era aquilo a cena. Aí a gente ia pra frente, fazia o sketch, saía para dar lugar pro outro. E aí isso virou um laboratório infinito de possibilidades, porque nenhuma história necessariamente tem ligação com a outra dentro do show. Então você pode fazer o que quiser, sabe? E aí esse show ele levou a gente para diversos lugares, deu muita maturidade, né? O Xodito nasceu nesse show, outros personagens puderam ser experimentados nesses shows. E aí depois disso a gente passou um período ali da transição do YouTube, porque o YouTube teve um boom, né? E a gente não acompanhou muito esse boom, a gente não pegou esse início da produção de conteúdo. A gente queria fazer teatro, então não era um negócio em que a gente estava muito, né? E aí a gente começou a sentir que o público, a gente não conseguia mais conectar com o público durante um período. A gente lotava show muito fácil e passamos a ter mais dificuldade de colocar. A gente falou, a gente precisa produzir conteúdo. Foi aí que a gente criou o projeto Não Convém, em parceria com produtores da cidade. Foi, acho que, uma etapa muito importante para a gente profissional, porque a gente colocou o pé numa linguagem cinematográfica, que eram vídeos, né, sketches de humor, produzidos com um aparato profissional, com equipe. A gente gerou um portfólio muito legal de trabalho de um ano que rendeu alguns prêmios para a gente em cinema. E aí a gente recebeu prêmio na Índia, em Los Angeles também. Na Inglaterra a gente teve premiação, enfim, a gente deu um outro passo para o trabalho. E aí um dos vídeos mais premiados a gente decidiu fazer um espetáculo, que é o Loucos de Amor, que acho que a gente estreou ele em 2018, 2019, não lembro. Mas é um espetáculo que a gente faz um casal, que aí já não tem a ver com os personagens, é uma outra ideia, né? É uma comédia de situação também, que é quando a gente tem uma história dentro da peça, né? No caso dos outros shows, né, do Xodito e tal, a gente tem aquela quebra da parede com o público. Então eu falo para as pessoas e o personagem quebra tudo isso. Na comédia de situação não, você tem uma história que acontece ali, né? E aí a gente fez esse show, circulamos, fizemos depois uma temporada em São Paulo com ele também. E é um show que a gente tem muito carinho, porque ele é muito legal, ele é diferente, ele, né, traz uma outra temática mais profunda, assim. E aí, entre essas construções,
eu fui também ampliando o trabalho, e o Edu também ampliando essas possibilidades com os personagens que foram ganhando mais vida. Então o Edu fez um espetáculo só da Penélope, fez um espetáculo só da professora Geisa. Tem a professora Geisa também, que é um sucesso. Sucesso. Aí eu fiz um do Xodito, eu fiz um espetáculo só do Ailon, que é o sobrinho dele também. E é legal, porque aí a gente amplia mais o universo dos personagens, ganha mais repertório, né? Eu acho que faz a roda girar. Professor Lorenberg. É exatamente nesse percurso que você nos descreveu, é que me chama a atenção algo. Começou lá no teatro, lá na escola Carmelita, né? Veio no teatro. Carmelita fica onde mesmo? Ficava ali na Marechal Deodoro. Hoje não existe mais, né? Não existe mais. Fazer peças de teatro seria o comum, mas fazer música, compor música, não é um caminho um pouco diferente? Esse caminho não bifurca? Então, aí entra a minha parte musical mesmo e autodidata ali com essa questão. Meu primeiro sonho era ser maestro, olha só, de criança mesmo, sabe? Então não era o teatro? Não, o teatro eu entrei por acaso. Entrei por um convite, eu tocava gaita na época, né, nessa idade, e aí tinha uma apresentação do Dia das Mães ali, que queriam que eu tocasse Maria Maria na gaita, e aí me chamaram. Aí eu cheguei lá, e aí um ator tinha faltado, e me botaram para contracenar para cobrir o buraco dele no ensaio ali, né? Para cobrir aquela ausência dele. E aí nesse ensaio, a pessoa que eu ia contracenar era uma ex-namoradinha minha da época que eu tava brigado. E a primeira cena era uma cena de discussão. Então eu cheguei com sangue no olho ali para fazer, e todo mundo falou: nossa, como ele é bom, verdadeiro. Eu sabia que era verdade mesmo. E aí eu ganhei o papel ali, sabe? E aí comecei a fazer teatro a partir dali. Mas essa coisa da música, né? Depois eu passei a tocar violão, eu sempre gostei muito. Como é que namorado xinga, assim, em Cuiabá, assim, sua cretina? Bandida, cretina, toceira. E aí eu fui, depois de um tempo, usando isso no próprio teatro, fazendo músicas para musicais, para... aí depois eu envolvi muito mesmo na música quando comecei a namorar uma cantora, né, a Ana Rafaela, e a gente entrou nessa jornada. Foi até um hiato na minha carreira de artista ali durante uns anos, porque eu mergulhei nesse universo e foi onde eu explorei demais assim, essa parte musical, sabe, e de entender melhor esse universo. E aí só agregou, né, no trabalho. E aí as coisas vão dialogando, né? Por mais que sejam caminhos diferentes, eles dialogam o tempo inteiro. Tiago, no bloco anterior, você, numa resposta do professor, você falou dessa dificuldade que pode representar essas outras linguagens, a internet principalmente. Mas ela também não pode ser uma oportunidade, porque já nesse bloco você falou assim, teve um momento em que a gente ficou meio fora das redes, que a gente percebeu que já não estava tendo mais assim uma presença tão massiva. Como é que é o uso racional ou inteligente para um artista de rua ou de teatro das redes sociais? Então, eu acho que, obviamente, democratizou demais essas possibilidades. Hoje um artista independente consegue, né, se fazer pela internet, mas também é cruel, porque... a forma como a plataforma existe, ela exige que você fique ali, que você faça conteúdo, que você entretenha as pessoas, e aquela injeção de dopamina, ela faz você não se saciar mais com coisas que precisam de mais cuidado, de mais profundidade, de mais tempo. Então, é uma loucura, assim, sabe? Eu acho que o artista que precisa fazer arte e precisa também produzir conteúdo diariamente, ele sofre muito, porque são coisas diferentes de se fazerem. E para você produzir conteúdo diariamente, você precisa estar ali o tempo inteiro, sabe? Eu mesmo tenho dificuldade de produzir conteúdo. Por um bom tempo eu me propus a fazer isso. Eu decidi criar uma vida para os personagens e simular que essa vida era real.
Então, bem na pandemia, que era uma época que todo mundo estava, né, mais no celular, não tinha o que se fazer, então Foi o domínio das lives, né? Eu comecei a fazer isso com o personagem. E aí eu criei um porco com o personagem. E eu tive que criar esse porco de verdade depois, sabe? E isso me deixava confuso, porque as pessoas queriam ver o porco, porque o porco virou um personagem do enredo que eu bolei ali pro projeto que eu tava fazendo. Você ressuscitou esse porco agora, né? Não, eu fiz um galo depois. Agora é um galo, voltei mais com um fácil de galo. cuidar. Não, é mais fácil. Eu já fiz de um jeito que ficava mais tranquilo. Mas o porco deu muito trabalho. Eu fiquei uns 2 anos criando o porco. No começo ele era filhotinho, era bonitinho. Depois, meu amigo, esse negócio cresceu. Começou a comer 50 quilos de quirera por semana. E você mora em casa? Eu morava em Chapada. Eu não tinha também morava sozinho, não tinha um suporte adequado para criar o bichinho, sabe? E aí eu precisava viajar, precisava pagar alguém para ir lá alimentar o porco. Ou seja, esse porco virou linguiça. Não virou não. Eu doei ele. Fala a verdade. Não, eu doei ele para uma amiga que tem um rancho lá em Santo Antônio e tal. Ficou feliz. Viveu feliz para sempre. Até virar linguiça em Santo Antônio. Até o último Réveillon. Mas é isso que eu tava falando, dessa coisa de você começar a se perder, porque é muito entretenimento, muita coisa que você precisa gerar, né? Para poder se manter relevante. A rede social ela não pode funcionar aí como uma espécie de vitrine, assim. O que eu vejo muito, inclusive a sua turnê, eu vejo muitos cortes, né? Que são recortes, são trechos do espetáculo que você leva para a rede social, até porque a rede social é coisa curta mesmo que funciona, né? O custo para isso é muito elevado, para você ter uma equipe. Eu imagino que precisa ter uma estrutura de audiovisual, né? Não, aí nesse caso né? A gente está dentro de um projeto, né? Por uma associação que contratou meu show e aí a gente está circulando. Tem todo um planejamento de viagem. Os shows são gratuitos. A entrada é 1 quilo de alimento, a gente sempre deixa essa arrecadação para a prefeitura da cidade escolher uma instituição para doar. Eu também dou uma oficina de produção audiovisual no dia seguinte para a comunidade de produção criativa, das 8 da manhã às 6 da tarde. Uau! Para, sabe, incentivar a galera. E eu até podia fazer ela mais curta, mas eu quis fazer com esse horário estendido porque é um período em que eu explico a teoria e a gente consegue desenvolver e entregar um produto no final do dia. E eles terem um pouco, sabe, desse lampejo, assim, de como funciona todo esse processo. A oportunidade que você teve na história que você contou aqui, que você foi chamado para substituir uma pessoa que faltou, Isso. Né? Então, de repente, eles têm agora mais preparação, porque você não teve zero preparação, né? Exato. Sobe aí que o palco é teu. É isso. Então, dentro de uma estrutura assim, você consegue realizar as coisas, mas tem que ter uma pessoa contratada para ir lá, registrar, equipe técnica de som e luz e tal, alguém para te auxiliar na produção e tudo isso. E aí viagem, hospedagem, alimentação. Então não é um projeto assim que acaba sendo barato para você fazer independente, Dá sabe? para fazer com o celular na mão e uma ideia na cabeça, né? A narração, você está pensando em voltar com ela agora? Afinal de contas, você tem Copa do Mundo aí. Pois é. O único problema da Copa é que a FIFA não derruba meus vídeos. É mesmo? Derruba os vídeos. É impressionante. Não sei que magia negra que tem lá no algoritmo que ele identifica uma cena mínima do vídeo. Eu posso trocar cor, posso inverter e tal. Identificou, ele derruba e ainda me pune. Então eu não posso narrar o YouTube, os jogos da Copa. No YouTube, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Aí eu narrava o Brasileirão quando o Cuiabá estava na primeira divisão, porque tinha a sinergia, né, do personagem narrar com uma certa parcialidade, né? O Xodito torcia pelo Cuiabá no meio da narração. E aí hoje eu escolho um jogo ou outro para fazer, uma final, né, um clássico, que aí dá um engajamento, né, e é legal, mas eu não faço com a frequência que eu fazia. O narrador, torcedor, professor, é uma história que eu ouvi do saudoso William Gomes, que numa final de campeonato mato-grossense, de tempos idos aí, faz muitos anos, né, o locutor era o senhor Ranulfo Paz de Barros, pai do Antero, que era mistense, né? Sim. E era misto e operário, e o jogo terminou... O jogo terminou
2-1 para o Operário, mas os ouvintes só ouviram a narração do gol do Mister. Porque ele não narrou o gol do Operário. Então, quando você fala que o Xodito narrador é um narrador torcedor, então também já tem uma base aqui. Ele fala, quando, sei lá, vamos supor que é Flamengo e Cuiabá. Então, lá vai o Flamengo, tá chegando aí do Cuiabá, pelo amor de Deus, chuta essa bola pra fora, é lá, cabeceou aí. Oh, meu Deus do céu. Brincadeira, né, cara? Ele não fala o gol, aí ele começa a reclamar, a resmungar. Aí o Nenê entra e fala assim, pelo visto, foi gol. Já ficou mais bem informado que o ouvinte do seu anúncio. Eu perguntei isso ao Antero um dia, não, isso é mito e tal, mas assim, ele não falou, não negou com aquela convicção, né, que ele é peculiar. Então é o seguinte, já que nós falamos dos personagens, nós vamos para o intervalo agora e já voltamos para o terceiro e último bloco do Opinião de hoje com o Xodito, com o Thiago já caracterizado de Xodito aqui para um deleite aqui da nossa audiência. Até já. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta sexta-feira. Hoje, nesse feriadão do Dia do Trabalhador, estamos aqui recebendo a presença do ator e diretor Thiago Mourão, que está falando conosco sobre a carreira dele. Mas cadê o Thiago, gente? O Thiago sumiu. Rodou, rapaz. Agora é eu que tô aqui, cretinaiada, ó. Segura isso aqui. Morena, ô moreninha, quero te levar no baguncinha. Morena, vamos comer um baguncinha duplo hoje, hein? 1, 2, 3. Ô moreninha, quero te levar no baguncinha. Vou te impressionar, te deixar apaixonada quando eu mostrar a maionese temperada. Ao som de Tico Gil. Aê! Saudoso Tico Gil. Essa música, Xodito, como é que foi assim, a ideia para compor isso? Foi um caso verídico, assim? Rapaz do céu, foi uma morena que eu levei na baguncinha, né? E deu certo, ela quis conhecer a maionese temperada. Morena não era daqui? Não, Morena não era daqui. Era daqui. É daqui. Tem que ser, né? Tem que ser morena daqui. E foi bem no momento que eu queria aprender, assim, desenvolver mais a viola de couto, né? Então, essa foi, acho que, a segunda música que eu compus. E depois tiveram outras também, né? Tem uma que ela mostra a diferença do hortelã para menta. Você conhece essa? Eu já ouvi também. Vamos lá. Vieram me perguntar qual a diferença do hortelã para menta. Vieram me perguntar qual a diferença do hortelã para menta. A diferença é muito simples. Você passa no cesto e manda soprar. Se esfriar, é hortelã. Se esquentar, é menta. Experimenta, experimenta. Experimenta, experimenta. Se você se esfriar, é hortelã. Se esquentar, é menta. Se você se esfriar, é hortelã. E se arder, pimenta. Esses são os pontos altos do show do Xodito? Tem na primeira parte do show, eu conto história, né, de pescador, as coisas que eu vivi. Então eu conto, por exemplo, eu falo, né,
como que a natureza está ficando cada vez mais degradada, né? E que isso reflete no calor que a gente está sentindo, né? Cada dia mais está mais quente. Cada dia mais quente, rapaz. Tá tão quente, mas tão quente, que eu fui cuspir e assoviei esse dia de tão quente que tá. E a gente fica refém disso, porque o povo fica cagando no rio, né? Fica aproveitando ali para desmatar, para fazer. Então a gente tem uma crítica sobre isso. E eu falo um pouco sobre isso aí, né? Conto um pouco sobre a história de pescaria. Por exemplo, você sabe que meu bisavô ensinou meu avô a pescar, né? E meu avô ensinou, adivinha quem? Você, Não, meu pai. seu pai. Quem ensinou, adivinha quem? Minha tia Sapatão. E aí? Que me ensinou a pescar. E ela me ensinou a pescar sem vara. Ah, como é que pode? No linhão. Que é uma característica muito comum também, né? Ela joga a linha assim, ela faz um movimento com a mão, Kleber. Que respeite vem tudo, rapaz. É impressionante. E tem um tipo de peixe que vem mais nesse tipo de pescaria? Olha, rapaz, pode vir de tudo. Eu só não recomendo pegar traíra, que traíra sai contando, né? De resto, você pode investir em tudo. Então, falo sobre isso. Aí vem a parte musical do show, que aí eu canto todas as músicas, faço uma homenagem aos quintais cuiabanos também. E vem a parte final ali do show, que vira um programa de auditório, que aí representa, cada etapa representa um período da minha vida ali. A primeira parte, quando eu comecei, falando mais sobre o meio ambiente, a segunda parte, nesse ponto ali da viola de corte, das músicas, e a terceira parte, a parte mais midiática, né, que eu também me tornei um ser midiático, né? Então, a gente tem um programa de auditório, a gente tem o soletrano, que as pessoas têm que soletrar a palavra em cuiabanês, e se ela acertar, ela ganha uma manga. E tem o show do cincão também, que a pessoa tem que responder algumas perguntas, né? Tem uma pergunta lá que ficou muito famosa, eu postei esse dia, que era assim, qual que é a melhor isca para piranha? Minhoca, pix ou mentira? Qual que é, professor? Professor, vai lá, professor. Você está concorrendo sua aqui. opinião. Uma caneta. O professor fica vermelho. E aí a gente né, brinca com essa coisa também. E aí no final do show eu faço uma grande homenagem à nossa cuiabania ali, que é falar sobre o nosso linguajar. Que aí é o seguinte, né? Eu começo a falar assim, que o pantaneiro, né, a gente consegue se comunicar com pequenas palavras, né? Outro dia chegou um cara para mim e falou assim, tio Tito, você sabe falar inglês? Eu falei assim, não. Por quê? Ele falou, porque inglês é linguagem universal. Eu falei, nega, tof. Linguagem universal é a língua que eu utilizo para me comunicar no meu universo. Né? Eu falei assim, não, mas você tem que falar. Eu falei, por quê? A gente vai para fora, a gente tem que falar a língua deles. Por que a hora que eles vêm para cá, a gente tem que falar a língua deles também? Eles que tem que falar a nossa. Fica os bestas estudando inglês 2, 3 anos, chega a Copa do Mundo aqui, vem só russo e coreano. Já começa daí. E peruano também, né? Chile, né? Chileno. Entendeu? E ninguém fala a nossa língua. Ninguém fala a nossa língua. E o nosso linguajar, você consegue exprimir diversas sensações, sentimentos, através de um grunhido. Você chega num lugar e fala assim, que quer dizer olá, boa tarde, tudo bem, como vai você? E a pessoa responde, quer dizer eu vou bem, tudo bem, e você, muito obrigado. Você chega numa pessoa e fala assim, nossa, mas professor Lorenberg tá bonito, hoje tá chique, tá elegante, onde que ele vai assim? Ao invés de falar assim, você olha pra ele e fala assim, ele já entendeu. Então, o pantaneiro, ele tem toda a sua expressividade, né? E aí eu tenho uma música, pode tocar? Dá tempo? Pode tocar. Tem uma música que eu ensino as pessoas a... Essa diretamente pro professor Lorenberg, em homenagem, oferecimento. Essa aqui é o seguinte, ó. Não deixe esquecer, não deixe acabar, não deixe a morrer o nosso linguajar. Não deixe esquecer, não deixe acabar, não deixe a morrer o nosso linguajar. Cara de catiça, lutou de japa com 2 cainha, que tomou te espada do teu mano pranchado na esquina, que rufou a mão e deixou roto até de noite.
Que cepa de murro agora, que esse... Vou entender até aqui, não. Mais ou menos. Cara de catiça, vamos lá, cara de catiça, cara espremida, cara ruim. Aloitou, o que é aloitar? Brigar, de japa, de graça, com 2 cainha. Cainha muquirana, pessoa mão de vaca. Que tomou tispada, tomar carreira. Do tchomano, cidadão. Pranchado na esquina, esparramado na esquina. Uma pessoa que estava deitada ali na esquina, oi, foi pra cima, né? Que rufou a mão, o que é rufar a mão? Dá um soco, né? E de chorote até de noite, que é cepa de murro. O que é cepa de murro? É murro grande, forte, né? E agora quando que esse voto? O que é agora quando que esse voto? É agora quando que esse voto? Não de te esquecer, não de te acabar, não de te morrer o nosso linguajar. Não de te esquecer, não de te acabar, não de te morrer o nosso linguajar. Com pá de fião, escopeira pro tangue, jogou na cozinha. Com uma de Joana, tchutchô de farofa com bananinha. Eu já tô varado, já vou comer até fofar. Se tiver piqui, eu nem saio daqui, agora quá. Aqui entendeu, né? Com pá de fião, escopeira pro tangue, jogou na cozinha. Com uma de Joana, tchutchô. O que é tchutchá, professor? O que é isso aqui? O que é tchutchá? Tafuiar, né? Retear. De farofa com bananinha. Eu já tô varado. O que é tá varado? Tá com fome. Vou comer até fofar, o que é? Até explodir a cesárea, né? Se tiver piqui, eu nem saio daqui, agora quá. Agora quá, é agora quá. Agora quá. Não de te esquecer, não de te acabar, não de te morrer o nosso linguajar. Não de te esquecer, não de te acabar, não de te morrer o nosso linguajar. Bem batinho agora, professor, presta atenção. Diz que Joselaine, Jojo, Kojari, já deu bocó. Diz que curtiu tanto que esse isso dela tá até forró. Larga de moade que eu sei, que é futicá. Já por Deus canha, figa tchai e já por Deus canha, figa tchai e já por Deus canha, figa tchai e Não de te esquecer, não de te acabar, não de te morrer o nosso linguajar. Não de te esquecer, não de te acabar, não de te morrer o nosso linguajar. Muito bom. Essa última a gente não precisa de tradução. Fica aí para a imaginação de quem ouviu, né? Muito legal. E essas músicas, Xodito, essa, por exemplo, essa é a parte mais difícil do linguajar, né? Quando você vai para Tangará da Serra, por exemplo. Essa precisa me explicar mesmo, toda ela. E é isso. Aí esse bloco do show eu explico, porque eu acho que esse que é interessante. Mas é impressionante que na última todo mundo entende. Na última tradução. Todo mundo entende na última parte. É universal, tá aí, ó. A prova de que o linguajar cuiabano é universal. Né? Exatamente. Não precisa explicar nada. Não precisa explicar nada. Ainda mais que você conta em tom de futico assim, né? Você vai falar, o povo pega na hora. Professor. Mas as 3 fases do show, Xodito, qual é a que o público mais aplaude? Rapaz, eu acho que é essa parte onde a gente fala do linguajar, onde a gente, né, traduz esse sentimento do ser pantaneiro, né? E normalmente quando tá chegando no final, o povo aplaude mais, né? Que tá acabando. A gente não sabe se é porque tá acabando. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho é por causa da música. A música movimenta mais, também. O ritmo. Mas, por exemplo, a parte do show, que eu chamo as pessoas para subir no palco, né? Para interagir, para falar, é um ponto alto, porque as pessoas se manifestam, né? E o soletrando, que é esse quadro que eu falei. Quando a pessoa sobe lá, ela tem que soletrar uma palavra como desacorçado. Vamos ver se o William, você consegue dar um pulinho aqui rapidão para você participar desse quadro aqui do Soletrão. O William é cuiabano. Ele acho que vai ter mais facilidade do que nós. Corre aí, William. Vem aí. Corre aí, vem aqui, vamos participar aqui hoje. Que é o Soletração Cuiabano. É o Soletração Cuiabano, tem palavra que é isso aí. Ele tá com vergonha. Não vem, não. Palavras com...
Pizza com arroz. Como que a pessoa soletrar essa palavra aí? Chega aí, William. Vamos lá, muito bem. Vem aqui. Muito bem, palmas pro William. Vamos lá. Vai Aí. ganhar prêmio aqui hoje. A palavra é pizza com arroz. Pode entrar mais aqui, entra no quadro. Fica aqui no meio. Aqui, um aqui. Fica aqui por trás. Aqui, fica aqui. Senta aqui. Aqui, seu William. Pronto. Vamos lá. Pizza com arroz. Com arroz. É. É PI, PI, muito bem. C cedrilha, Não, isso. C Cedrilha, aham. Muito bem. CO, com arroz. CO, tem circunflexo ou não? Tem 5 frases. Ai, muito bem. Arroz, AROX. Não, ARR. RR, Não, mas é arroz. arroz, Arroz, não é arroz, é arroz. arroz, Arroz. com X no final. Cotis no final, é isso Só aí. nesse caso ele tá certo. Não, tem que ser 2 R's, senão, Tem que ser senão 2 fica R's. arroz, e é arroz. Não é arroz. Tem que ser 2 Tem que R. ser 2 R's. Vamos lá, mais uma. Qual que é outro? É desacorçoado. Desacorchoado. Desacorchoado. Desacorçoado. Vamos lá. D-E, Aham. Z-A, ZA, muito bem. cochoado. Co- CO, CO. X. Não, até falta um R. Diz a cor. corchoado. Mas o cor tem que... Tem que ter o cor. Corchoado. Isso. X, X. O, O. A, D-O, D, D-O-D, dá não. D-A. Muito bem. Que esse, cara? Esse cara ia ganhar todos os prêmios. Pronto. Agora sim, ó. Vou lançar essa aqui pra você. Qual que é o jeito certo de fazer a lavação cessiânica? Vamos ver se você é bom nessa. Entendeu, professor? A limpeza, a higienização cessiânica. Qual que é o jeito certo? Letra A. Você circunda em torno para ir abrindo. Letra B. Você tafua o sabonete e aperta até espumar para dentro. Letra C. Cotonete. Ou letra D. Você joga no chão e senta rebolando. Joga no chão, senta rebolando. Esse cara é muito bom. É isso mesmo. Impressa, parabéns. Parabéns, William. Essa parte da cultura cuiabana eu não aprendi, não, cara. O senador Jonas Pinheiro, de saudosa memória, ele tem uma entrevista clássica, ele já falou isso para inúmeras pessoas, mas ele deu uma entrevista a mim, quando eu trabalhava uma época no Jornal Diário de Cuiabá, e ele contou, assim, de maneira muito séria, que ele conheceu o papel higiênico, ele tinha 12 anos de idade. Morava em Santo Antônio. Olha só. Até os 12 anos de idade, eu perguntei como é que vocês usavam. Ou lavava com água ou com sabugo de milho. Folha de plantas. É muito comum mesmo. Aqui em Santo Antônio de Lavejá, e chegou a ser o senador Jonas Pinheiro, além de senador, membro, primeiro mato-grossense, membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. E o sabugo de milho vai calejando, né, pessoal? Que vai deixando resistente, né? Importante também. Só não pode ser o cassação, não? Só não pode ser cansaço. Aí ele aprende, né, ao longo do tempo, a diferença entre o cansanção e a folha de caju. Né? Imagina, né? Muito bem, nós tivemos assim a honra e a alegria de conversar hoje aqui com o Tiago Mourão, que deu lugar agora na reta final ao Xodito para essa entrevista maravilhosa sobre arte, sobre cultura cuiabana, sobre linguajar cuiabano, sobre esse instrumento maravilhoso que o Tiago trouxe e é uma das pessoas que ajudam a preservar e valorizar, que é a viola de coxo. Render as nossas homenagens ao professor Abel, né? Foi um mineiro que veio aqui, descobriu a viola e viu que a viola, que já estava virando adorno de parede, né? Ou estava circunscrita às comunidades ribeirinhas, que voltasse a ser um instrumento valorizado, um instrumento musical riquíssimo. E foi o Abel que me deu as primeiras aulas de viola, viu? Pronto. E aproveitar também, Tiago aqui e Xodito, para a gente homenagear alguns artistas, colegas seus, que também se dedicam a preservar e valorizar a cultura cuiabana. Eu começo pelo Vital. Grande Vital. Tem aí a comadre Pitu, né, como uma grande personagem. A Dalila, lá de Várzea Grande, que tem a comadre Enho.
O Banga aqui, a gente não descobriu o nome do Banga, mas ele é o compadre Banga. Ele é uma mistura de cuiabano com paraibano, porque ele é um homem zarrão desse tamanho. E bota a bicicleta ali e sai embora. E ele se caracteriza de parecido com o Falcão, né? É, ele é mesmo. Um chapéu, Grande, um girassol gigante no peito. E o Romeu Roberto, que é o autor de Totó Bodega e é um dos artistas hoje cuiabanos que mais badalados no Brasil, né? Tá Sim. global. Ele e a como é o nome? Bela Campos? A Bela Campos são hoje Também. os artistas cuiabanos de cinema e de teatro que estão em alta, né? Vamos dizer assim, porque estão na Globo. E o Ivan Belém também, que foi parceiro do Leo Arruda, que está mais dedicado ao teatro e ao cinema hoje em dia, mas também tem as suas pitadas aí, contribuições. Tem, sim, né? E Nico e Lau, né? Que Nico e Lau, obviamente, né? Nico e De Lau. Otávio Trevelano e Vitória, que são uma escola aí, que eu adoro trabalhar com esses dois também. E a professora Geisa também, Eduardo Butaca, que é Eduardo uma Butaca. cuiabana raiz ali, que... A professora Geisa é um personagem riquíssimo também. É. Um abraço a todos vocês aqui e abraçamos o Xodito em seu nome. Xodito, finalizando a turnê dia Poconé, É 8 isso. e 9 de maio. 8 e 9 de maio, Cáceres Cáceres dia 15 e 16 de maio. Isso. Jaciara. Jaciara no dia 22 e 23. E eu tinha falado antes que concluía em Poconé, mas na verdade conclui em Alta Alta Floresta. 29 e 30 de maio. 29 e 30 de maio. E aí ainda eu vou fazer uma aqui em Cuiabá. Tô escolhendo a data ainda. Porque a primeira que eu fiz em Cuiabá ela foi fechada para a escola, né? Então eu vou fazer uma aberta ao público para aproveitar toda essa jornada aí, o que eu tiver de melhor fazer aqui no final, pegar toda a bagagem e fazer uma grande festa. Por aí. favor, nos avise, eu faço questão de ir, você já é meu convidado, professor. E vamos Quero sim. vocês dois Bora bem junto. na frente, hein? Bora lá. E o professor vamos. vai participar da soletração. Vai! Bom demais. Xodito, grato a você. Obrigado, Sucesso, professor, grato pela presença e a você um ótimo final de semana. Aproveite o seu resto de feriado. Desliga a televisão um pouquinho, o celular e vai conviver com as pessoas. Segunda-feira você liga de volta aqui às 19h30. Até lá. Valeu!